Olá, pessoal. Este é o 7º vídeo de nossa série de videoaulas. Na aula de hoje, veremos a diferença entre a planta de localização e situação, os elementos que compõem uma planta de localização e aprenderemos a representá-la em um passo a passo. Não se esqueça de anotar suas dúvidas para postar nos comentários. Boa aula! Repare essa imagem. E agora esta outra. Observando as duas lado a lado, conseguimos ver que ambas destacam o Instituto Federal Fluminense dentro do contexto urbano da cidade de Campos. A diferença, porém, está no quanto podemos observar da cidade em cada uma das imagens. Na imagem da direita, conseguimos identificar as ruas que circundam o Instituto, bem como outras ruas adjacentes. Já na imagem da esquerda, temos um outro panorama, e vemos não só as ruas que circundam o Instituto e algumas adjacentes, mas conseguimos perceber o bairro onde ele está encravado, bem como outras referências. Essas duas imagens nos ajudam a fazer um paralelo com as plantas de localização e situação. Ambas destacarão uma determinada edificação dentro do contexto urbano, porém em escalas diferentes e com diferentes destaques. Antes de falarmos propriamente das diferenças entre a planta de localização e situação, vale a pena ressaltar que essas duas nomenclaturas costumam ter diferentes significados em diferentes locais do Brasil. Eu mesmo, antes de produzir essa videoaula, costumava adotar uma nomenclatura diferente da apresentada pelo Código de Obras da cidade de Campos dos Goytacazes. Aqui, porém, trabalharemos com base no Código de Obras da cidade de Campos. Sendo assim, adotaremos suas definições. Trago para vocês as citações do Código de Obras de Campos, com as definições e indicações para as plantas de situação e localização. A planta de situação, implantação do lote no sítio urbano. Letra A. Deverá caracterizar o lote pelas suas dimensões, distância à esquina mais próxima, indicação de pelo menos 2 ruas adjacentes com respectivos nomes. Letra B. Terá indicação de faixa de domínio de rodovias e ferrovias, se adjacentes, indicação dos poços de captação de água e sumidouros de fossas dos lotes vizinhos, se existirem. Letra C. Terá indicação do meio-fio, postes e árvores existentes no logradouro. Letra D. Terá as cotas de larguras dos logradouros e dos passeios, a posição do meio-fio, assinalando as entradas de veículos ou outros elementos e instalações de utilidade pública, caso existentes, à frente do lote, sobre o passeio do logradouro. E, letra E, deverá conter os rios, canais e outros elementos existentes nas proximidades, que possam orientar a decisão das autoridades municipais. Já a planta de localização traz a implantação do prédio no lote. Letra A. Deverá caracterizar a localização da construção no lote, indicando sua posição em relação às divisas devidamente cotadas. Letra B. Terá localização do poço de captação de água e sumidouro das fossas projetadas, quando forem obrigatórios. Letra C. Recuo e projeções dos balanços existentes. Letra D. Terá as áreas pavimentadas, ajardinadas, de recreação, de estacionamento e circulação de veículos, isto é, todas as indicações de uso do solo. E, por fim, a letra E, terá um quadro contendo a área dos lotes, a área de construção de cada unidade residencial ou comercial, o cálculo da área total de construção, ATC, e a área total da construção existente, a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento do terreno. Neste slide, podemos ver, então, a planta de localização e situação lado a lado. Nosso enfoque nesta aula será a produção da planta de localização. O quadro mencionado no Código de Obras, que deve constar junto da planta de localização, é o que chamamos de quadro de áreas. Este quadro nada mais é do que uma síntese das informações sobre a edificação e o lote. Na imagem, vemos o quadro de áreas da edificação e o lote apresentados no slide anterior. Na primeira linha, indicamos o endereço do lote,
com seu número e também a especificação da cidade. Gosto aqui também de especificar a zona urbana onde o lote se encontra, pois, através desta informação, saberemos quais são os parâmetros urbanísticos de ocupação daquela região. Fique tranquilo, pois em nossa próxima aula falaremos sobre os parâmetros de ocupação e você entenderá cada um deles, bem como aprenderá a calculá-los. Gosto também de incluir a inscrição municipal e o código de logradouro. Ambas as informações podem ser encontradas no carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. A inscrição municipal e o código do logradouro são números que identificam o lote, bem como a rua onde se encontra. Na sequência, indicaremos a área do lote, a área total edificada, a área de projeção, a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento e a taxa de permeabilidade. Como falei, fique tranquilo, pois voltaremos a falar destes parâmetros. Aqui, preciso que você entenda que eles devem constar no quadro de áreas e que é importante representar a planta de localização e o quadro juntos numa mesma prancha. Deixá-los juntos facilita a leitura e a interpretação do projeto. Imagine um projeto com várias pranchas. Se o quadro de áreas estiver em uma prancha e a planta de localização em outra, a pessoa que está lendo o projeto precisa procurar entre as diversas pranchas ambos elementos para conseguir correlacioná-los, enquanto, se estiverem juntos, a correlação já ocorre de forma instantânea. Visto isso, vamos agora falar do passo a passo para a produção de uma planta de localização. Utilizaremos nosso projeto modelo. Antes de iniciarmos, vale a pena lembrar que, por se tratar de um desenho de grandes proporções, precisaremos utilizar uma escala de redução maior para conseguirmos enquadrar esta planta no formato de papel. Aqui, utilizaremos a escala de 1 para 250. Provavelmente, seu escalímetro não possui esta escala. Porém, com o conhecimento das escalas múltiplas, podemos utilizar a escala de 1 para 25 e multiplicá-la por 10, entendendo que 250 é 10 vezes maior que 25. Vamos observar a imagem desse escalímetro na escala de 1 para 25. Marcar medidas inteiras como 1, 2 ou 5 metros é fácil. Agora, como determinar o valor destas marcações que não trazem a indicação do valor por escrito? Repare que existem traços maiores e ainda outros menores. Vamos começar observando a identificação do valor destes traços maiores. O primeiro passo é observar o intervalo de 0 a 1 metro. Repare que existem 9 traços maiores que dividem o segmento de 0 a 1 em 10 partes iguais. Sabendo, então, que o segmento foi dividido em 10 partes iguais, basta dividir 1 metro por 10 segmentos. Logo, encontraremos o valor de 0,10 metro ou 10 centímetros. Então, a cada traço maior, ganhamos 10 centímetros. Perceba que a indicação de 50 centímetros, meio metro, possui um traço ligeiramente maior. Agora que já sabemos o valor de cada um dos traços maiores, podemos também identificar o valor dos traços menores, seguindo o mesmo procedimento. Observamos o intervalo de 0 a 10 centímetros. Existem 4 traços que dividem o intervalo em 5 partes iguais. Se dividirmos 10 centímetros em 5 partes iguais, teremos 2 centímetros a cada traço, ou 0,02 metro. Depois dessa revisão sobre a leitura do escalímetro na escala de 1 para 25, podemos então entender como utilizá-lo na leitura da escala múltipla de 1 para 250. A escala é a mesma, porém 10 vezes maior. Sendo assim, onde antes tínhamos 2 centímetros, agora teremos 20 centímetros na escala de 1 para 250. Onde antes líamos 10 centímetros, teremos agora 1 metro. E onde antes tínhamos a representação de 1 metro na escala de 1 para 25, agora teremos a representação de 10 metros na escala de 1 para 250. A regra é multiplicar tudo por 10. Assim como multiplicamos a escala por 10, multiplicaremos também os valores obtidos na leitura. Voltemos então à representação da planta de localização. Com nossa folha A3 de orientação retrato já fixada na prancheta, faremos 2 linhas concorrentes com ângulo de 90 graus.
Aqui, não é necessário ainda inserir medidas nessas retas. Porém, é bom fazê-las com uma medida pouco maior do que vamos precisar para nosso desenho final. Não se esqueça de levar em consideração as ruas. É interessante estudar a planta e pensar como vamos posicioná-la em nossa folha, para não termos surpresas desagradáveis como a falta de espaço para representá-la por completo. Feitas as retas concorrentes, podemos começar a marcar as dimensões das vias e calçadas. Não se esqueça de que você não deve ficar reposicionando o escalímetro a cada nova marcação. Faça a marcação realizando o somatório das medidas. Marcaremos aqui, então, 2,5 metros de calçada, mais 8 metros de pista, totalizando 10,5 metros, mais 2,5 metros da segunda calçada, gerando um total de 13 metros. Com estas marcações já feitas, é possível traçar as retas com o auxílio da régua paralela e de nosso esquadro. Com a via vertical pronta, podemos agora marcar a via horizontal. Marcaremos mais uma vez 13 metros, 2,5 metros de calçada de um lado, 8 metros de pista de rolagem e mais 2,5 metros de calçada do outro lado. Mais uma vez, podemos traçar as retas que compõem a via. Com ambas as vias prontas, chega a hora de definirmos as esquinas, que devem ser arredondadas para facilitar as manobras de conversão. Precisaremos, então, utilizar agora o nosso compasso para fazermos a concordância das retas, ou seja, vamos unir duas retas através de um arco. O raio concordante das ruas é de 5 metros, enquanto o raio concordante das calçadas é a metade, ou seja, 2,5 metros. Com o escalímetro, vamos marcar os 5 metros de raio do arco concordante sobre a reta. E, utilizando o compasso, determinaremos essa abertura no mesmo tamanho para, então, fazermos sua transferência. Gosto de fazer essa marcação sobre o papel e depois transferi-la para o compasso, pois é um processo mais preciso do que definir a dimensão da abertura do compasso sobre o escalímetro. Com a abertura de 5 metros definida no compasso, podemos então fazer sua transferência da reta horizontal para a vertical. Sem alterar a abertura do compasso, colocaremos agora sua ponta seca sobre as marcações que fizemos, traçando assim 2 pequenos arcos. O cruzamento desses 2 arcos determinará o centro do arco concordante. Com o centro do arco concordante marcado, ainda sem alterar a abertura do compasso, colocaremos sua ponta seca sobre o X e criaremos o arco da esquina de nossa rua. Conforme falei no começo, o arco concordante da calçada tem valor de raio de 2,5 metros, tendo o mesmo centro do arco maior. Para executar, então, o arco da calçada, basta estendermos a marcação de 5 metros que fizemos até que esta toque a linha da calçada, que está a 2,5 metros afastada da primeira. Mantemos a ponta seca do compasso sobre o centro e movemos a ponta com grafite até a nova marca. Traçamos então o arco e concluímos assim também a concordância da calçada. A princípio, não apagaremos os excessos de linha, pois precisaremos marcar a distância entre a esquina e o lote, distante 12 metros. Marcaremos a distância da lateral do lote até a esquina e também a largura de 10 metros da testada do lote. Podemos então agora apagar os excessos de linha e realizar o mesmo processo de concordância em todas as arestas da esquina. Com o auxílio da régua paralela e do esquadro, vamos traçar então os limites laterais do nosso lote. E na sequência, marcar com o escalímetro seu comprimento de 16 metros e logo em seguida, com a ajuda da régua paralela, traçar seu limite de fundos. Com o lote definido, marcaremos as espessuras dos muros, 15 centímetros, e traçaremos todas essas retas, concluindo assim a representação de nosso terreno e muros. Desenharemos agora nossa edificação dentro do lote. Diferentemente da planta baixa, aqui na planta de localização, representaremos os contornos principais da edificação, definindo assim suas áreas fechadas e abertas. As repartições internas não aparecerão. Aqui, marcamos os afastamentos laterais, frontal e também de fundos, além dos pilares da varanda frontal. Feitas as retas com o auxílio da régua paralela e esquadros,
já conseguimos ver os contornos principais da edificação. Removendo os excessos de linha, já vemos com clareza a nossa edificação, que ainda, porém, não está completa, pois nos falta marcar a área de serviços na parte de fundos e também os beirais da cobertura. Marcamos, então, estes elementos que faltam e, então, conseguimos concluir nossa representação. Conforme aprendemos anteriormente, para a execução da linha tracejada, realizamos uma linha contínua e fina. Logo após, com o auxílio de um esquadro ou régua paralela, executamos o tracejado por cima dessa referência. É importante, nesse momento, se esforçar para garantir uniformidade entre os traços e espaços vazios da linha tracejada. Marcamos, então, a posição de nosso portão social e, na sequência, o executamos. Para finalizar, preenchemos a área fechada da edificação com uma achura com linhas paralelas em ângulo de 45 graus. Para garantir uma padronização, você deve especificar uma distância para que a achura a 45 graus siga esse padrão. Caminhando para o fim, podemos agora limitar nossas ruas e definir, então, seus nomes, além de marcar a posição onde colocaremos a indicação da Rosa dos Ventos. As linhas de quebra, feitas nas extremidades das vias, indicam que as ruas não acabam ali, mas possuem uma continuidade. Porém, por uma questão de representação, não nos interessa representá-las em toda a sua extensão. Para a marcação da simbologia da Rosa dos Ventos, utilizaremos o gabarito de bolas, ou bolômetro. Por isso, criaremos aqui duas linhas perpendiculares e concorrentes. Essas retas nos servirão de referência para posicionamento do bolômetro. Repare que no gabarito existem marcações que nos ajudam a centralizar nosso círculo. Além disso, essas retas nos ajudarão a marcar diferentes ângulos para posicionar o norte. Nossa simbologia da Rosa dos Ventos terá o aspecto conforme a imagem da esquerda. Para executá-la, utilizaremos o esquadro de 45 graus e também o auxílio da régua paralela. Primeiro, traçaremos uma linha diagonal com ângulo de 45 graus, passando pelo centro da circunferência. Na sequência, faremos uma outra reta, também com ângulo de 45 graus, passando pelo centro da circunferência, porém oposta à primeira. Com o esquadro ou a régua, ligaremos as pontas superiores das retas com ângulo de 45 graus para formar a ponta da seta. Com a seta pronta, preencheremos a ponta dela. A ponta da seta indica o norte. O estudo de implantação da casa no terreno e a orientação dos cômodos depende fundamentalmente da compreensão da Rosa dos Ventos. Isso porque é através dela que conseguimos identificar o nascente e o poente, além de analisar a incidência dos ventos naquela região. Essas informações são valiosas para o arquiteto pensar a orientação dos cômodos da casa, bem como pensar materiais e aberturas, além de outras coisas. Numa perspectiva de economia de recursos, é fundamental pensar numa edificação que aproveite ao máximo iluminação e ventilação naturais, além do aproveitamento de recursos como águas de chuva e da radiação solar para geração de energia e aquecimento de água, por exemplo. Voltando à planta de localização, temos então seu desenho já concluído, restando apenas a colocação de cotas. Aqui é fundamental cotarmos os afastamentos da edificação, bem como suas medidas parciais e totais, além das dimensões do lote. Cotaremos ainda as vias e calçadas em cotas totais e parciais, além da distância entre o lote e a esquina mais próxima. Finalmente, nossa planta de localização está pronta. Bem, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você ponha em prática o que hoje aprendeu. Em nossa próxima aula, falaremos sobre o plano diretor e o código de obras. Aprenderemos sobre os parâmetros de ocupação e os calcularemos. Bons estudos e até a próxima!